As crianças seguem com a irmã Ana. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia. A irmã Anne vai acompanhando também as crianças. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Nós estamos na nossa caminhada pela carta de Paulo aos Filipenses. Já caminhamos os 2 primeiros capítulos, metade do 3º capítulo. Estamos já nos aproximando do fim da carta, uma carta relativamente curta, mas ainda assim muito densa de conteúdo. Nosso alvo, aqui para fazer uma redundância inclusive com o tema, hoje o tema é priorizar o alvo, e o alvo é a consagração. Mas nosso alvo, ao estudarmos e ao lermos a carta e ao meditarmos nela, é aprendermos com o apóstolo Paulo como nos manter alegres, como nos manter felizes, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de circunstâncias que, em tese, não nos dariam razão para vivermos, para esboçarmos algum tipo de alegria. E o apóstolo Paulo nos mostra ao longo da carta que mesmo diante de adversidades que ele está vivendo, enquanto escreve essa carta, ou nos momentos em que anteriores ao momento que ele escreveu essa carta, e no próprio momento em que ele está escrevendo a carta, afinal de contas ele escreve essa carta de uma prisão, ele está preso, não sabe bem o seu futuro, não tem consciência do que pode acontecer com ele. Há possibilidade dele ser solto, mas há possibilidade também dele continuar preso, há possibilidade dele morrer. Então, diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo vai tratando com os filipenses sobre diversos temas, e ele sempre esboça alegria, ele sempre esboça felicidade, e ele sempre conclama os seus leitores a se manter felizes. Então, nós queremos aprender esse segredo que o apóstolo Paulo aprendeu. Ele vai fazer uma referência melhor no final, quando ele vai dizer que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Lá para o capítulo 4 ele vai falar isso. Mas o fato é que ele vai nos dando orientações de como é que nós podemos, diante das adversidades, ainda assim, reconhecer a mão do Senhor atuando. Então nós vamos ler do capítulo 3, do verso 12 até o verso 16. Eu quero convidar você a ler comigo. Se você está acompanhando pela internet, você vai ver a projeção também na sua tela. Quem daqui no templo não tem acesso à Bíblia, também pode acompanhar a projeção aí, do verso 12 ao verso 16. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Apenas uma nota introdutória aqui. O texto é uma continuação do texto anterior, é um raciocínio único que começou nos versos anteriores, onde ele estava fazendo uma espécie de balanço da vida dele, dizendo aos irmãos que ele tinha muitas prerrogativas, ele era judeu, era filho de judeu, era da facção dos fariseus, era um homem zeloso, tinha muitas credenciais para apresentar diante das pessoas em relação à justiça. Se alguém podia imaginar que podia alcançar a justiça diante de Deus pelas suas obras, o apóstolo Paulo certamente era um candidato para isso, mas ele entende que nada disso tem valor diante da suprema vocação que há em Cristo Jesus e pelo benefício de ser chamado a ser moldado à imagem e semelhança de Jesus. E aí ele finaliza aquela primeira parte do raciocínio dizendo que é para essa direção que a gente deve caminhar, nos moldarmos à imagem e semelhança de Jesus, nos consagrarmos a Jesus. E aí ele continua agora o raciocínio, aí ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Oremos. Senhor, fala conosco, tem misericórdia de nós, prepara os nossos entendimentos, desvenda os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos. Nós queremos te ouvir, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos? Então, como eu fiz aqui uma breve referência anterior, no trecho anterior, o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem, ele usa um exemplo, a figura de um contador. Ele faz mais ou menos um balanço da vida dele, né? Vê ali receitas e despesas, e aí chega a um saldo, e ele conclui que ainda que ele tivesse algum tipo de crédito diante dos homens, esse crédito diante dos homens não tinha valor nenhum diante daquilo que ele recebeu da parte de Deus, e que de fato o valor real que ele tinha era o que ele havia recebido em Cristo Jesus. Ele continua agora também trabalhando com uma figura de linguagem. Agora ele vai usar a figura do atleta. A metáfora que ele vai tratar agora é a figura do atleta. Você certamente já assistiu alguma competição dos Jogos Olímpicos, né? Nós já tivemos algumas edições até há pouco tempo, e sempre que tem essas edições a gente vai vendo os atletas se superando, fazendo coisas quase que sobre-humanas, né? Mas se você é um pouquinho mais velho, tá? Eu era bem criança na época, na verdade criança não, eu tinha 2 anos de idade quando isso aconteceu, mas nos anos seguintes ali, essa imagem correu a história até hoje, quando eu tenho o período de Olimpíadas, volta e meia alguém volta com aquela imagem da atleta suíça, Gabriela Andersen Swiss, aquela que está correndo já no fim da maratona, e ela já está totalmente desidratada, cansada, cheia de câimbras, mas ela vai se arrastando, ela vai caminhando. Aquela imagem é uma imagem bem clássica do período olímpico, para lembrar do esforço, da determinação. Ela, em algum momento, um fiscal de prova tenta auxiliá-la, porque a maratona eles vão correndo e depois adentram dentro do estádio olímpico, né? E aí, em algum momento, um fiscal tenta apoiá-la, né? Porque ela já está cambaleando ali. Aí ela rejeita o suporte, porque senão ela seria desclassificada. E a figura dessa personagem, dessa atleta, sempre é usada para falar desse elemento do indivíduo que não desiste enquanto não cruzar a linha de chegada, enquanto não chegar ao objetivo. E isso é um símbolo do movimento atlético, olímpico, dessa coisa de chegar ao final. O importante é chegar ao final, ainda que ela tenha chegado em último lugar, ainda que ela tenha demorado muito mais tempo que os outros atletas, o fato é que ela conseguiu alcançar o objetivo, o fato é que ela conseguiu chegar àquele final, ao final da corrida, ao final da disputa que ela estava fazendo, que ela estava participando. Então, esse ato de perseverança, né, é um ato que ficou marcado na história dos Jogos Olímpicos e é sempre utilizado como um lembrete da necessidade de perseverança, da necessidade de foco, da necessidade de se manter com os olhos no prêmio. E o prêmio não é necessariamente a medalha, mas o prêmio é cruzar a linha de chegada. O prêmio é conseguir atingir o alvo. E essa imagem poderosa dessa atleta, né, ela pode servir para a gente conseguir enxergar mais ou menos o que o apóstolo Paulo está querendo falar conosco nessa noite. A ideia que ele está tentando transmitir para os seus leitores é essa ideia do atleta que, independente das circunstâncias, ele continua correndo, ele continua caminhando, ele continua na prova, porque o que importa é chegar no final, é cruzar a linha de chegada. E essa imagem, a imagem do atleta, é uma imagem bastante utilizada dentro do contexto bíblico neotestamentário. Talvez porque eles estivessem bastante envolvidos na cultura greco-romana, né, a cultura dos Jogos Olímpicos, dos Jogos... haviam Jogos Olímpicos em mais de um lugar ali naquele período. Você tinha tanto jogos em Atenas, como você tinha jogos em Corinto também, você tinha outras cidades que faziam as suas disputas olímpicas. Então, esse é um imaginário muito fácil para todos os seus leitores. Ele está escrevendo para um povo de cultura grega, né? Os filipenses estão dentro da região da Macedônia, então era muito mais fácil para aqueles indivíduos entenderem o que o apóstolo Paulo está dizendo, utilizando esse tipo de elemento. Mas ele é um elemento também que se repete em outras cartas. O próprio apóstolo Paulo também, aos Coríntios, vai usar esse tipo de linguagem. O autor aos Hebreus também usa essa metáfora. Se você quiser entender bem a carta aos Hebreus, você sempre tem que ter em mente a metáfora do atleta, porque ele está falando ele está o tempo todo usando a metáfora do atleta, desse que precisa chegar ao alvo, precisa cruzar a linha de chegada. E todos esses elementos são muito comuns. E é sobre essa determinação,
sobre essa direção e sobre essa disciplina na nossa jornada de consagração à palavra de Deus, de consagração à vontade de Deus, é que nós vamos meditar nessa noite. Porque nós somos chamados a correr a nossa corrida cristã com um foco inabalável, prosseguindo para o alvo, mesmo quando o caminho se torna difícil. E aí, se em algum sentido, em um sentido último, o alvo é Cristo, como nós cantamos há pouco tempo, tá? Nós somos chamados a nos amoldar à imagem de Cristo. Então, em algum sentido, o alvo é Cristo. Mas para chegarmos a esse alvo, nós precisamos da consagração. Então, por isso, a consagração é o nosso alvo. Então, à medida que nós nos consagramos, que nós objetivamos a consagração, nós seremos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Então, para priorizarmos a nossa consagração, nós precisamos avançar com a mesma direção, com a mesma determinação, na mesma direção e com a mesma disciplina, que são os 3 tópicos aqui que a gente vai trabalhar esse trecho da palavra de Deus. Então, o primeiro tópico que o apóstolo Paulo vai trabalhar, a primeira metáfora dentro dessa ideia do atleta, é avançar com a mesma determinação. Capítulo 3, verso 12 e verso 13. Paulo inicia esse trecho, essa sessão, com uma afirmação muito surpreendente, com uma afirmação muito contundente. Não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Primeiramente, o apóstolo Paulo demonstra uma grande humildade, olhando para si mesmo. Dos personagens bíblicos que a gente tem acesso, certamente este é um dos personagens que nós podemos olhar para ele e encontrar nele praticamente um exemplo de como seguir. E ainda que ele tenha consciência disso, a ponto de dizer para os seus ouvintes, para os seus leitores, me imitem, porque eu sou o imitador de Cristo, ele ainda também tem a consciência de entender, olha, eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não alcancei aquilo para o qual eu fui alcançado. Eu ainda não cheguei no estágio que eu preciso chegar. Porque, no fim das contas, por mais que nós nos consagremos nessa caminhada, nós sempre estaremos aquém do paradigma que é Jesus. Por isso, nós continuamos no processo. Por isso, nós não nos acomodamos. Por isso, nós não paramos no meio do caminho. Por isso, nós não olhamos para nós mesmos e pensamos, bem, tá bom, do jeito que está, deixa assim mesmo, não precisa mais fazer muita coisa, já passei por média. Essa é a ideia do crente por média, né, do crente mediano, e do crente medíocre, né? Por mais que a nossa sociedade seja uma sociedade que se contenta com a mediocridade, né? Por exemplo, você vai olhar nos estudos, a grande maioria das pessoas, se alcançou a média, está bem, né? Está tranquilo, estou na média, estou tranquilo, passei, estou garantido, então não preciso fazer muito mais esforço a chegar num 10, chegar num 9, chegar ali na perfeição, não é necessariamente algo que seja extremamente estimulado, né? Inclusive, a gente tem até dificuldade, né? Por exemplo, na escola da Elisa, tem um momento lá no final do trimestre, do bimestre agora, onde eles distribuem os certificados, né? Então, os alunos que tiram 10 em tudo ganham um certificado diamante, ou um certificado de platina. É diamante, né? Isso, certificado diamante. Aqueles que tiram mais 9, ou alguns 10, vão ganhar um certificado ouro, outros vão ganhar um certificado prata, outros vão ganhar um certificado bronze, e uns vão ganhar certificado nenhum, entendeu? E aí, eu olhando para minha filha, com 7 anos, vendo aquela situação, eu disse assim, poxa, mas que maldade, né? Pô, com as outras crianças que não conseguiram nada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também entender que, na verdade, porque nós estamos sendo estimulados a viver em uma sociedade que se contenta com a mediocridade. Se contenta com não, se todo mundo estiver ali na média e passar, tá bom, tá tranquilo. Né? O importante é ser aprovado, o importante é continuar passando para o outro ano, e assim nós construímos essa ideia de que a mediocridade tá bom, a mediocridade é o que importa. Mas o texto bíblico não trabalha com a mediocridade, ele trabalha com a excelência. O texto bíblico trabalha com o conceito de que você precisa constantemente caminhar em direção à perfeição. Se hoje melhorou, amanhã precisa melhorar mais. Se amanhã melhorou mais, depois de amanhã melhora mais ainda. Porque o paradigma que é Jesus Cristo é perfeito. E se o paradigma é perfeito,
você está sempre aquém do paradigma, porque, afinal de contas, a perfeição não é algo que a gente vai conseguir alcançar nessa caminhada. Mas nós continuamos em busca de chegar a esse paradigma, de alcançar essa etapa. E aí o apóstolo Paulo olha para si mesmo e diz, olha, eu ainda não alcancei isso. Por isso eu continuo prosseguindo em direção ao alvo. Por isso eu continuo indo em direção a essa vocação para a qual eu fui vocacionado, a vocação de me tornar imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse apóstolo, que é um gigante da fé, reconhece que ainda não havia atingido a perfeição. E essa não é uma insatisfação com Cristo ou uma insatisfação com Ele, é um tipo de uma insatisfação que não seja positiva, é um tipo de insatisfação que nós somos chamados a ter. Essa é uma insatisfação saudável, porque a ideia é que nós precisamos sempre melhorar. Eu costumo falar aqui de uma maneira mais jocosa, mais brincadeira aqui, que embora nós não sejamos espíritas, né, nós ainda assim acreditamos em evolução. Nós acreditamos que o crente precisa evoluir. E na sua caminhada de fé, ele tem que melhorar constantemente. Hoje está bom, amanhã tem que ser melhor. Depois de amanhã tem que ser melhor. Depois de amanhã tem que ser melhor ainda. O crente não pode se contentar com a estagnação espiritual ou com um estágio que ele tenha alcançado. E, em algum sentido, o grande problema da caminhada de fé é que, às vezes, a gente se acomoda ao deserto, a gente se acomoda ao ambiente onde nós estamos, a gente se acomoda a esse local onde nós alcançamos de certa segurança e de certa estabilidade. Nós não procuramos mais, nós também tentamos evitar perder um pouco, mas nos mantemos estagnados. E o apóstolo Paulo nos chama, nesse momento, a avançar com determinação, a continuar avançando com determinação. E essa marca de alguém que olha para si mesmo constantemente e percebe que precisa continuar melhorando, precisa continuar se amoldando à imagem de Jesus, essa é uma marca de uma maturidade espiritual. O cristão maduro analisa a sua vida e percebe que sempre há mais para crescer, que sempre há mais para se assemelhar a Cristo. O grande perigo, como eu comentei antes, é que nós nos acomodemos. Olhar para a nossa jornada e achar que já está bem. Tá? E aí, nesse sentido, a gente precisa aprender que, ainda que, em algum sentido, você não precisa ficar se comparando com o outro, no sentido de que eu olhei para o meu irmão melhorou mais, então eu fico frustrado porque o meu irmão conseguiu e eu não consegui. Você não precisa ficar se comparando com os outros, mas em algum elemento você precisa olhar para si e continuar caminhando, olhando para frente e dizendo, eu sempre vou precisar me amoldar mais à imagem de Jesus Cristo. Por isso que o nosso referencial precisa ser Jesus Cristo, constantemente. Se nós olharmos para Cristo, nós nos medirmos pela estatura de Cristo, certamente nós buscaremos a perfeição, buscaremos a consagração, buscaremos nos amoldar a Cristo Jesus. Uma coisa interessante é que as palavras perfeição e perfeito, no verso 12 e verso 15, elas podem ser traduzidas, tá? Como eu já expliquei para os irmãos, existem alguns campos léxicos que você pode utilizar para traduzir as palavras do texto original para as línguas de outras nações, mas é possível você traduzir palavra perfeição e palavra perfeito, que está ali no verso 12 e no verso 15, por maturidade e maduro. Está dentro dessa possibilidade. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui tem a ver com isso, com a ideia de que você tem que caminhar para a maturidade, caminhar para a perfeição, caminhar para um estado de amadurecimento na fé. E esse é um conceito que ele trabalha em outras cartas também, quando ele vai dizer, em outro momento, que ele deveria estar falando com aqueles irmãos, dando a eles um alimento mais sólido, mas eles ainda são crianças espirituais e precisam de um leite espiritual. O autor aos Hebreus usa esse mesmo tipo de metáfora, dizendo, olha, vocês já deveriam estar, eu queria estar tratando com vocês de assuntos mais profundos, mas eu preciso ficar voltando aos rudimentos da fé, porque vocês ainda não amadureceram o suficiente para tratar desses outros elementos. Então, em algum sentido, nós somos constantemente conclamados pelo texto bíblico a caminhar em direção a uma melhoria, a um aperfeiçoamento, a uma maturidade,
a um estado de crescimento e de desenvolvimento. No verso 13, o apóstolo Paulo completa a ideia, dizendo, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Esquecer o que ficou para trás não significa ignorar o passado ou os erros cometidos, mas não permitir que eles nos paralisem ou nos impeçam de prosseguir. Esse é um outro elemento que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. A gente segue com determinação para frente. As coisas do passado, elas não podem nos impedir de continuar caminhando. Isso não significa ignorar os nossos erros. Isso não significa ignorar as falhas que cometemos. Isso não significa ignorar as consequências de nossos pecados, mas significa olhar para elas e entender que elas foram resolvidas em Cristo Jesus. E uma vez que foram resolvidas em Cristo Jesus, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para a caminhada. Tem gente que gosta de usar algum tipo de ilustração da caminhada de fé, dizendo que se a caminhada de fé fosse uma escadaria, às vezes a gente sobe um degrau, desce dois, às vezes a gente fica ali parado, mas na caminhada de fé a gente precisa compreender que, ainda que seja uma escadaria, ainda que seja uma estrada, ainda que seja o que quer que seja, aqui, na caminhada de fé, não há retorno, não há volta para trás, não há outro caminho. O único caminho possível é continuar seguindo em frente. É continuar indo em direção ao alvo. Essa é a grande metáfora do livro de Hebreus, que o autor vai tratar, especialmente quando ele trata no capítulo 6, que ele vai falar daqueles que aparentemente estavam entre nós ali, caminhando conosco, mas que abandonaram a fé e que por isso, então, talvez não pudesse mais experimentar o elemento da salvação, porque no contexto do autor, o que ele diz é o seguinte, olha, só tem um caminho. Se você tentar outro caminho, não existe outro caminho. Então, uma vez que você tentou outro caminho, você saiu do único caminho. E aí o autor insiste, tanto o autor de Hebreus como o apóstolo Paulo, insiste nessa imagem. Continua caminhando, meu irmão. Continua seguindo em direção. Não para no meio do caminho. Não fique estagnado. Continua seguindo para o alvo. Nesse sentido, então, nós deixamos para trás as falhas, as vitórias passadas que podem gerar algum orgulho, as derrotas que podem gerar desânimo, e nós olhamos para frente com um olhar determinado, avançando para novas experiências que Deus nos reserva nessa caminhada de fé, avançando para sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, aqui já no verso 14, é que nós avançamos na mesma direção. Então, ainda dentro da analogia do atleta, ele vai dizer o seguinte, olha, e agora a imagem mais de um corredor focado, né, de um corredor que está com seus olhos fitos ali na linha de chegada, ele diz, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. E essa frase é bastante reveladora. O que nos impede, ou o que impede as pessoas de encontrar alegria no meio das tribulações, na grande maioria das vezes, é porque se deixam controlar pelo passado, pelas mágoas, pelos seus fracassos e pelos seus sucessos mundanos. O cristão, no entanto, como é moldado por outros valores, ele olha para o futuro, ele olha para o alvo, ele olha para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui, de novo, olhando para a imagem dos atletas olímpicos, se você imaginar aqui um corredor que, ao invés de olhar para a linha de chegada, fique olhando para o lado, fique olhando para a ponta, fique olhando para a arquibancada, fique olhando para outras coisas, ele certamente vai desviar, ele certamente vai perder o rumo, ele vai se desviar um pouco, ele vai desconcentrar, e se ele desconcentrar, ele não vai conseguir competir. Quando você olha especialmente aquelas corridas de tiro curto, né, 100 metros rasos, 200 metros rasos, essas em que são frações de segundos, você percebe que os atletas eles estão sempre muito focados ali, o olho fito na linha de chegada, na sua própria raia ali, de um olhar muito fixo, dá a sensação até de que estão desligados de tudo ao redor, porque eles estão concentrados em fazer aquela tarefa, chegar ao final. Aí depois que cruza a linha de chegada, aí olha para a arquibancada, aí sorri, aí bate, aí faz qualquer outra coisa, mas a caminhada é sempre reto, em direção ao alvo. E aí o apóstolo traz essa imagem para nós. O cristão, ele não fica olhando para trás, ele olha para o alvo, que é Cristo Jesus. Ele caminha em direção a Cristo Jesus.
Uma outra imagem que já está também no Novo Testamento, que Jesus Cristo traz para nós, é a imagem do arado, lá em Lucas capítulo 9, verso 62. Jesus vai dizer o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A ideia aqui, obviamente, você precisa entender um pouco do métier agrícola, né? E não é a minha especialidade, mas a ideia do arado é essa, né? Você tem um animal puxando o arado da terra, né? Ele está fazendo sulcos na terra para que você possa depositar a semente. Se o indivíduo ficar olhando para os lados, ficar olhando para um lado, ficar olhando para trás, a terra não vai ser arada de maneira correta, retinha, retilínea, facilitando o processo de plantação, depois facilitando o processo de colheita, facilitando o processo de crescimento das plantas e melhorando a produção. Se ele olhar para os lados, aquilo vai ficando torto, vai perdendo a linha, ele vai ter que refazer o serviço. Então, a ideia que Jesus diz ali é exatamente essa. Olha, quem adentra nessa caminhada de fé não tem mais que olhar para trás, você olha para frente. Porque se você olhar para trás, você vai desviar do foco, você vai fazer o caminho ficar torto, você vai se desviar do caminho. A carreira cristã exige um foco inabalável. Somente o cristão que possui a mente de Cristo, e aqui o apóstolo Paulo vai fazendo as referências com o que ele já vem dizendo, ele vai dizer, olha, que vocês tenham essa mesma mente ou esse mesmo sentimento. Então, somente o cristão que possui esse sentimento, a mente de Cristo, essa disposição que o apóstolo está trabalhando desde o capítulo 2, que está com os olhos firmados em Deus, vai conseguir ser objetivo e determinado, não permitindo que prioridades erradas roubem a sua atenção e, consequentemente, o desfoquem do seu propósito principal, que é ser moldado à imagem e semelhança de Jesus. E aqui há uma atenção que nós precisamos compreender. Nós devemos ter plena certeza de que nossa salvação é pela graça, mas, ao mesmo tempo, evitar qualquer orgulho ou soberba que impeça o nosso crescimento contínuo na graça do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Pedro nos exorta, em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e na eternidade. Amém. Nosso alvo é Cristo, é para Ele que nós devemos correr, é para Ele que nós devemos seguir, é na direção dEle, na direção de nos amoldarmos a Ele, que nós devemos continuar. Terceiro e último tópico que o apóstolo Paulo trabalha conosco aqui, no verso 15 e verso 16, ele vai nos chamar a avançar na mesma disciplina. Os versículos 15 e 16 nos trazem a parte prática da ilustração que o apóstolo Paulo apresentou, a ilustração do atleta. Ele vai dizer o seguinte, olha, por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso, ou tenhamos esse mesmo sentimento, na versão que eu li no início, né? E se alguma coisa sentis de algo diferente, ou se alguém sente diferente, também nisso Deus vos revelará ou lhe revelará, mas naquilo que já chegamos, andemos de acordo com a mesma regra. Então não basta correr e chegar em primeiro lugar, é preciso vencer obedecendo às regras. E aí de novo a imagem daquela atleta lá, certamente se ela tivesse recebido o apoio do fiscal de prova lá, ela até talvez tivesse cruzado a linha de chegada, num ato ali de comoção das pessoas, mas ela seria desclassificada da corrida. A regra diz que ela não pode receber a ajuda de ninguém. Ainda que ela estivesse ali cambaleando, desidratada, se ela não tivesse seguido a regra, o exemplo dela teria se esvaziado, teria se perdido com o tempo. Mas porque ela se mantém fiel à regra, o exemplo dela atravessou gerações. Décadas depois, a gente está lembrando daquele momento, daquele evento. Então, não basta correr, não basta chegar em primeiro lugar, é preciso cruzar a linha de chegada obedecendo às regras. Uma infração, por menor que seja, pode desqualificar o atleta e impedi-lo de receber o prêmio, mesmo que ele tenha cruzado a linha de chegada. Por isso que Paulo salienta a importância de o cristão recordar e viver pelas regras espirituais que estão claramente estabelecidas na palavra de Deus. Então, ele chama a atenção, olha, todos nós temos que ter esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, essa mesma forma de pensar. E se alguém pensa de forma diferente, o Senhor há de corrigir esse indivíduo para que esse indivíduo também volte a pensar da mesma forma e possamos seguir todos na mesma direção. Essa necessidade de disciplina nos lembra
a palavra do próprio apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Então correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele fazendo paralelo de novo com a questão do atleta, dizendo que se os atletas correm no estádio pelas regras para chegar ao objetivo de ganhar uma coroa, que é uma coroa que se perde, que se desfaz com o tempo, e a ideia aqui é de algo que se desfaz mesmo, porque a coroa era uma coroa de louros, né, de uma planta, e aquilo com o tempo, obviamente, morria. Hoje em dia os atletas recebem medalhas, podem guardar por mais tempo e tal, mas em algum sentido a ideia é que esse prêmio que os atletas correm com tanta fidelidade, com tanto foco, ele é um prêmio perecível. Mas o prêmio pelo qual nós corremos, esse é um prêmio imperecível. Esse é um prêmio que não se perde. Esse é um prêmio que ficará conosco por toda a eternidade. Então, na vida cristã, a questão não é o que pensamos sobre as regras, nem o que os outros pensam. O que importa é a decisão do juiz. E na carreira cristã, o juiz supremo é o próprio Deus, diante do qual todos nós nos apresentaremos. Então, a disciplina espiritual envolve ler a palavra, orar, congregar, servir, fugir do pecado e buscar a santidade. Por isso, na caminhada de fé para a consagração, nós precisamos das regras para a consagração. E quais são as regras que nós temos? A palavra de Deus, a vontade dele revelada, aquilo que ele tem nos ensinado por intermédio da palavra. Isso é que vai nos moldar a nos consagrar e alcançarmos o objetivo. Então, quando nós priorizamos a nossa consagração ao Senhor, quando nos dedicamos a avançar com determinação na direção correta e com a disciplina necessária, nós impedimos os ladrões de prioridade, aquelas coisas que nos tiram as verdadeiras prioridades. Consequentemente, nós perdemos o foco naquilo que de fato tem valor e certamente não encontraremos alegria nem satisfação no meio dessa caminhada. Por isso, se nós nos concentrarmos no que de fato é o alvo, a nossa consagração, ainda que as adversidades venham, nós ainda assim experimentaremos alegria e satisfação, porque veremos Cristo sendo moldado em nós, veremos a nossa vida sendo transformada à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Finalizando, a metáfora da corrida é uma metáfora muito forte dentro do texto bíblico, como eu já comentei no início. Paulo, de fato, aqui nos chama a ser atletas de Cristo, né? Tinha até um movimento, eu nem sei a quantas anda ele, mas tinha um movimento que ficou bastante forte depois da Copa de 94, que é aquele movimento dos atletas de Cristo, né? Versus jogadores de futebol que haviam se convertido e faziam trabalhos de evangelização em escolas, não sei como é que está, mas em algum sentido todos nós somos atletas de Cristo. Ainda que você seja um sedentário em casa, né? Mas você, na vida espiritual, é chamado a ser um atleta de Cristo. Essa semana o pessoal trocou lá umas mensagens no grupo da igreja, né? Falando sobre a necessidade de atividade esportiva, atividade de saúde, essas coisas todas, e aí os irmãos da área aí já ficaram felizes, né, de ver os irmãos acordando para as necessidades de melhorar a saúde, né? O irmão Mariel já deu ali alguns toques para os irmãos, a irmã Doroteia já foi comentando ali algumas coisas, mas o fato é que, ainda que você, na vida, não seja um praticante de esportes, não seja um atleta, na caminhada espiritual você é chamado a ser um atleta. Você é chamado a abraçar essa vocação espiritual de ser alguém que tem a disciplina de um atleta no desenvolvimento da sua caminhada de fé. Então, por isso, nós somos chamados a, de forma determinada, nunca nos satisfazermos com aquilo que nós já alcançamos, mas sempre buscarmos mais de Cristo, sermos mais semelhantes a Ele. Nós também podemos aplicar isso de outra forma nas nossas vidas. Nós, entendendo que com a direção clara, mantendo o olhar fixo em Jesus, nosso alvo supremo, sem nos distrair com o passado ou com os atrativos do mundo, nós seguimos em direção ao alvo que é Cristo Jesus. E por fim, com disciplina, obedecendo às regras divinas, pois somente assim seremos aprovados pelo juiz e receberemos a coroa incorruptível. Então, que Deus nos capacite nessa caminhada de fé a abraçarmos essa vocação de atletas espirituais, a buscarmos sermos determinados na nossa jornada de nos amoldarmos à imagem e semelhança de Cristo, a mantermos a direção e a mantermos uma disciplina
na nossa caminhada de fé, uma disciplina que vai nos permitir ser moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós prossiga com essa determinação, com essa direção e com essa disciplina para a glória de Deus e para que o nosso eterno galardão em Cristo Jesus nos seja concedido, a nossa coroa incorruptível. Quero convidar você a fechar os seus olhos para fazermos uma oração nesse momento. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor nos socorra nas nossas limitações. Como já temos comentado outras vezes, de fato, a tua palavra, ela é muito objetiva e simples, em algum sentido, para que nós possamos ser confrontados com a necessidade de uma real mudança na nossa caminhada. Então, ajuda-nos, Pai, adiante da simplicidade, não colocar obstáculos desnecessários, mas olharmos para orientações objetivas e práticas que o apóstolo Paulo nos dá e aplicarmos elas às nossas vidas. E assim como atletas, de fato, que se dedicam ao seu objetivo, a alcançar a sua aprovação, a alcançar a linha de chegada, nós nos dediquemos como atletas espirituais a nos desenvolver constantemente, a buscar o aperfeiçoamento, a buscarmos a consagração, com determinação, com direção, com disciplina, que o Teu Santo Espírito nos molde cada dia, transformando a nossa percepção da realidade, reordenando os nossos afetos, nos moldando à imagem e semelhança de Jesus, transformando o nosso entendimento e nos ajudando a fazer aquilo que é necessário para melhorarmos cada vez mais, a fim de que o Senhor seja de fato uma imagem em nossas vidas e que nós sejamos reflexo de Ti para outras pessoas. Que nossas vidas possam refletir a Tua glória, que o mundo Te conheça por intermédio de nós, na medida que nós somos transformados por Cristo Jesus e pelo Teu Evangelho. Então ajuda-nos, Pai, molda-nos, disciplina-nos e discipula-nos nessa caminhada. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.